Olá, tudo bem? Se você não me conhece, eu sou Marcelo Araújo. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Quarto de Oração. Desde já, eu quero pedir para você, com todo amor e carinho, que você curta esse vídeo, que você marque um amigo, que você envie esse vídeo para todos os seus amigos que tenham alguma dúvida em relação a o tema que a gente vai abordar hoje. O nosso devocional, ele é um devocional simples, divertido, que é para a gente glorificar a Deus através do nosso dia a dia, da nossa adoração. Amém? Então, fique comigo até o final, curta esse vídeo, envie para os seus amigos, não esqueça. E Deus vai te abençoar. Devocional de hoje, a gente vai falar sobre os tipos de oração. No meio da igreja, né, por muito tempo se teve várias dúvidas em relação à oração. Mas hoje eu quero te pedir um pouquinho mais de atenção naquilo que a gente vai tratar hoje sobre oração. Por quê? A oração é o caminho para se chegar a Deus. A oração é o caminho para ter uma intimidade com Deus. Para resumir essa introdução, que temos muitas orações hoje para a gente pesquisar na Bíblia, para a gente refletir sobre ela, eu quero que você comigo já pegue lá o texto bíblico base, que é do quarto de oração. Não poderia começar o quarto de oração, né, sem utilizar o texto base, que é Mateus, capítulo 6, versículo 7 e versículo 8. O texto de reflexão de hoje, ou a palavra para a gente refletir é: seja perseverante em oração, porque Deus ele tem muito prazer em abençoar aos seus filhos que são perseverantes em oração, ok? Se você abrir lá comigo, vamos lá para a palavra de Deus, Mateus capítulo 6, versos 6 e 7. Leiamos a palavra do Senhor. Diz assim: mas você, quando orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore ao Pai, que não pode ser visto, e o seu Pai, que vê você, faz em segredo, lhe dará a recompensa. Mas suas orações não fique repetindo que vocês já disseram, como fazem os pagãos. Eles pensam que Deus os ouvirá, porque fazem orações compridas. A Bíblia fala sobre oração, né? A gente vai pesquisar aqui e ver que tem vários tipos de oração, vários mesmo. E essas orações, elas servem para que a gente entenda que realmente Deus está nos ouvindo, que realmente Deus quer um compromisso com nós. E a gente tem que querer também um compromisso com Deus, tá? A primeira oração, né, é a oração de adoração. A gente entende que a nossa vida já é uma adoração para Deus. Como? Através do meu estilo, né? Como eu me comporto com os meus amigos, como eu me comporto com os meus colegas de trabalho, de faculdade, na academia, na igreja, na minha comunidade. Isso é uma forma de adoração a Deus e ela se transforma em uma oração. Como? Adorar a Deus é reconhecer a sua grandeza e soberania,
Vamos lá em Salmo 95, versículos 6 e 7. Diz assim: venham, fiquem de joelhos e adoremos o Senhor. Vamos nos ajoelhar diante do nosso Criador. Ele é o nosso Deus, nós somos o povo que Ele guia, somos o rebanho do qual Ele cuida. Toda vez que a gente dobrar os nossos joelhos e orar a Deus, pode ser no seu quarto, como a palavra nos ensina, em segredo, pode ser num local reservado, na sala, onde você se conecte realmente com Deus, aonde que você vai abrir o seu coração, aonde você vai ter essa oração sincera com o Senhor, de joelhos dobrados, com um coração humilde, contrito, um coração disposto a ouvir a voz de Deus. Essa é a nossa melhor oração de adoração. A segunda oração, ela é uma oração de confissão. Confessar os nossos pecados e buscar o perdão de Deus. Todos nós nascemos fora da presença de Deus. Nós nascemos em pecados, mas a gente busca que Deus perdoe os nossos pecados. Para Deus perdoar os nossos pecados, a gente precisa confessar a Ele em oração. Abra lá sua Bíblia comigo, né? Já deixa até aberta, que a gente vai estar pesquisando aqui, vendo vários tipos de oração. Em 1 João, tá? 1 João, capítulo 1, versículo 9. Vamos lá em 1 João, capítulo 1. A gente vai ler 1 João, capítulo 1, versículo 9 e 10. Hoje a gente vai ficar mais livre, né? Geralmente a gente faz 15 minutos de devocional, mas como hoje é um dia especial, é um dia que a gente está falando sobre o quarto de oração, como a gente pode executar o quarto de oração na nossa casa, dentro desse devocional, vai ficar em aberto. Vamos deixar o Espírito Santo de Deus nos guiar e nos conduzir. Amém? O vídeo completo sempre vai ficar no YouTube, ok? Vamos lá. 1 João, versículo 1, ou 1 João, capítulo 1, versículo de 9 a 10, diz assim: mas se confessarmos nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e limpará de toda a maldade. Se dizemos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua mensagem não está em nós. Quando a gente diz assim, eu não tenho pecado, eu não minto, eu não faço isso, em alguns dias pode até ser verdade, mas mostra que a gente não está sendo verdadeiro diante de Deus. Sendo que quando a gente ainda está, na verdade, vivendo nesse corpo humano que é sujeito a erros, a pecados, o pecado é aquilo que te distancia de Deus. E Deus, na sua palavra, diz que Ele vai nos perdoar e nos purificar, nos limpar de toda a maldade, se a gente confessar o nosso pecado. A nossa oração, ela tem que ser guiada também para que a gente possa confessar os nossos pecados, porque diariamente a gente comete um aqui, outro ali, mas o Espírito Santo de Deus, como eu sempre digo, ele é o nosso melhor amigo, ele é o nosso intercessor, ele é o nosso consolador. O Espírito Santo de Deus, ele vai te guiar, ele vai dirigir as tuas palavras, ele vai dirigir a tua mente.
se assim você confessar os seus pecados. Todo dia nós temos que confessar os nossos pecados a Deus. Todo dia em oração a gente tem que buscar ser redimido desses pecados. Amém? Porque Cristo já levou sobre si as nossas dores, nossas enfermidades. O castigo que estava sobre ele foi crucificado. E nós somos limpos e purificados através de Jesus Cristo. Continuando, a gente tem que confessar os nossos pecados para a gente ter esse perdão de Deus em nossa vida. E o terceiro tipo de oração é a oração de ação de graças. Agradecer a Deus pelas bênçãos e pela sua bondade. É muito importante não só confessar os nossos pecados, mas também fazer uma oração de agradecimento pelas bênçãos que Deus já nos deu. Exemplo, você ontem, chegou em casa em segurança? Ok, graça. Ontem você se alimentou? Graça. Ações de graça. Ontem você dormiu de ontem para hoje, acordou com saúde, tomou seu banho, seu café, se alimentou, está em segurança, tem roupa passada, roupa lavada? Graça. A gente tem muitos motivos para agradecer a Deus em oração do que para não agradecer. Às vezes a gente fica assim, Deus, tu não me abençoou, Deus, eu estou orando e tu não trouxe a minha bênção, mas a gente tem vários motivos que eu acabei de citar para ser grato a Deus. Grato por você saber ler, pelo país que você mora, apesar de ter tido vários escândalos de corrupção, essas coisas, mas não é algo que eu quero falar agora. Mas temos motivos suficientes para agradecer a Deus, porque Ele tem feito coisas maravilhosas na minha vida e na tua vida. E você pode até se perguntar, se você, mas e se eu não tiver nenhuma dessas? Meio difícil, mas de alguma maneira, eu não almocei ontem, não tinha comida na minha casa, mas você tem saúde, mas você tem a liberdade de glorificar a Deus, mas você tem a liberdade de adorar a Deus em santidade. Então você tem motivos para agradecer. Você tem um teto, entendeu? Você tem uma cama, você tem saúde. Então são vários motivos que a gente tem que procurar para agradecer a Deus com ações de graças. Salmo 100. Gostaria de ler lá com vocês. Salmo 100. 4 e 5. Vamos lá. Olha só o que diz. Entrem pelos portões do templo com ações de graças. Entrem em seus pátios com louvor. Louvem a Deus e sejam agradecidos a Ele, pois o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre e a sua fidelidade não tem fim. Quando a gente ora a Deus em ações de graças por aquilo que a gente já tem, já recebeu e até pelo que a gente vai receber, a gente tem que ir no templo, na igreja. Não existe crente sem igreja. Você precisa se congregar, você precisa estar no templo com os seus irmãos em Cristo Jesus. Você precisa testemunhar sobre as maravilhas que Deus tem feito na sua vida. Então, quando a palavra de Deus, que a gente acabou de ler no Salmo 100, diz que a gente tem que louvar a Deus, e ainda diz assim, que o amor de Deus dura para sempre. Não pense que Deus te abandonou. E ainda vai mais além, a fidelidade dele não tem fim. Não é o que você faz de certo ou errado que vai deixar Deus infiel com você. Pelo contrário, é através das suas ações de graça. É através do seu coração, da sua vida, do seu amor para com Deus, a fidelidade dele continua.
sempre a fidelidade de Deus vai estar com você. Sempre. Nunca se esqueça disso. A próxima oração é a oração de petição. Pedir a Deus por necessidade e desejo. A gente pede muito para Deus e tá certo. Temos que pedir as coisas para Deus. Deus é o nosso Pai e Deus, ele é fiel, ele vai cumprir. Então, vamos abrir lá em Mateus 7. Deus é maravilhoso. Mateus 7. Mateus 7. Vamos lá, 7. Achei. Vamos lá. Escute comigo. Peçam e vocês receberão. Procurem e vocês acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Porque todo aquele que pede, recebe. E aquele que procura, acha. E a porta será aberta para quem bate. Tá aqui. As nossas petições, elas têm que ser guiadas através da fé. A nossa oração de petição, ela tem que ser baseada na fé. Para que a gente possa receber, a gente tem que tomar uma iniciativa, orar a Deus primeiramente. A gente tem que correr atrás das bênçãos de Deus. A gente tem que ir bater nas portas, né? E a porta vai ser aberta. A gente tem que ir procurar. Como é que eu posso aplicar isso na prática? Eu te dar um exemplo. Se você está procurando emprego, você tem que fazer o seu currículo, você tem que ir na loja, você tem que ir no local que você quer o seu trabalho, entendeu? Ou seja, você tem que procurar, entendeu? Você tem que ir atrás, você tem que ir na luta, você tem que ir atrás. Tem que procurar o emprego, não é ele que vai bater na sua porta. E outra coisa, procurem e acharão, entendeu? Você tem que procurar, você tem que ir, levantar os pés, tomar um banho, trocar de roupa, botar sua melhor roupa e ir atrás, entendeu? É assim que funciona. E você vai encontrar. Quando você estiver batendo na porta do trabalho para procurar, né? Essa porta vai ser aberta para você. Está aqui na palavra de Deus, através da oração. Sempre a gente tem que dar o primeiro passo. Nunca esperar cair do céu. Não vai cair do céu. A gente tem que ir com os olhos da fé, com autoridade, com ousadia, buscar o melhor para a nossa casa, para a nossa vida, para a nossa família. Ok? Já aprendemos aqui como é que devemos pedir a Deus. É através da fé, utilizando a ação de ir no local de trabalho, de ir no local, profetizar que você vai trabalhar lá, entendeu? Enviar o currículo por e-mail, ir no local. É muito importante você fazer isso. Olha, quando eu sou formado em educação física, atuo como personal trainer. Então, quando eu quis trabalhar em tal academia, eu não vou falar nomes. O que eu fiz? Eu fui atrás. Eu imprimi o meu currículo, fui até a recepção do local, vi o local, já estava profetizando, bebi a água do local, como se eu já fosse um funcionário. Já treinei na academia, já fui ver como funcionam os aparelhos, as máquinas, tudinho. Ou seja, isso foi uma ação. E uma ação, eu até digo, profética, porque eu consegui a vaga de emprego, eu consegui trabalhar na academia, e isso foi um milagre de Deus, porque a gente precisa colocar em prática também isso. Eu bati, perguntei aonde é o endereço, eu entrei, pesquisei, fiz tudo isso, e Deus abriu a porta, e Deus abençoou. Glória a Deus. Vamos continuar. A oração de intercessão. Orar por outras pessoas e pedir a Deus
que intervenham em suas vidas. Isso é muito importante. Está lá em 1 Timóteo 2, 1, 4. Vamos procurar lá. Essa aqui eu vou ler com o maior prazer. Diz assim: em primeiro lugar, peço que sejam feitos orações, pedidos, súplicas e ações de graças a Deus em favor de pessoas, ou melhor, de todas as pessoas. Orem pelos reis e pelos outros que têm autoridade, para que possamos viver uma vida calma e pacífica e de dedicação a Deus e respeito aos outros. Isso é bom. E Deus, o nosso Salvador, gosta disso. Ele quer que todos sejam salvos e venham conhecer a verdade. Aqui o apóstolo Paulo está instruindo Timóteo para que ele possa orar por outras pessoas, não só pelos seus amigos, não só pelas pessoas que te fazem o bem, que te dão alguma coisa, mas que você deve orar pelos seus inimigos, pelo seu vizinho, entendeu? Pelo seu chefe, pelo prefeito, pelo vereador, governador, por todas as pessoas que têm autoridade sobre nós, o nosso chefe do trabalho, entendeu? O dono da empresa, o nosso coordenador, deixa eu ver o que mais, os presidentes, o presidente, né? Os vereadores, políticos. Nós temos que orar por esse povo. Às vezes, nós nos questionamos que as coisas estão altas, a inflação, o mundo que nós estamos vivendo fica difícil porque a gente não dobra o nosso joelho e ora por essas pessoas. Hoje, eu quero te incentivar a orar por essas pessoas, pelos governadores, pelo presidente, e de cada estado, por mais que não seja seu estado, pela sua cidade, pelo seu pastor, pelo seu líder de GC, por todas as pessoas que têm autoridade sobre você, que estão acima de você. Que você possa, com seu coração sincero, humilde, fazer esse tipo de oração de intercessão. Interceder por uma pessoa que está doente, interceder por uma pessoa que está procurando um emprego, interceder por um familiar que você não fala. Isso é muito importante, que você interceda, peça a Deus para que Ele venha intervir na vida dessas pessoas, que o milagre chegue na vida dessas pessoas. A sexta oração é a oração de súplica. Pedir a Deus por ajuda e proteção em tempos de necessidade. Se a gente orar pelos nossos governantes, a gente vai orar também pelas súplicas pedindo proteção a Deus. Porque às vezes os governantes, né, fazem coisas ruins e a gente fica triste. E o que a gente tem que fazer? Julgar? Não, somente Deus vai julgar. A gente tem que orar em súplica, pedindo para que Deus nos livre e nos dê proteção. Vivemos num mundo mau e Deus quer sempre nos proteger. Para isso a gente tem que estar em oração, pedindo essa proteção a Deus. E em sétimo lugar, a oração de louvor. Todas essas orações que a gente falou hoje é de louvor a Deus, por Ele, quem Ele é e pelas suas obras. O que significa isso pelas suas obras? Significa por tudo que Deus tem feito em sua vida. Tudo que Deus tem feito em sua vida. Essa é uma oração de louvor, de reconhecimento do que Deus tem feito na sua vida. E eu quero que você entenda hoje que Deus, Ele é perfeito em tudo. Vamos ler lá. Salmo de número 103.
Olha só. Ó Senhor meu Deus, que todo o meu ser te louve, que eu te louve, o Santo Deus, com todas as minhas forças, que todo o meu ser louve o Senhor e que eu não esqueça de nenhuma de suas bênçãos, que o Senhor perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Ele me salva da morte e me abençoa com amor e bondade. Ele enche a minha vida com muitas coisas boas e assim eu continuo jovem e forte como a águia. Aqui é uma oração de louvor a Deus, é uma oração de agradecimento pelas bênçãos que Deus tem feito, pela saúde que Deus tem dado, pelas bênçãos e maravilhas que Ele tem feito na minha e na sua vida. Ele perdoa os nossos pecados, Ele cura as nossas doenças. Então, meu amado, o que é que você está esperando para glorificar, para exaltar o nome de Deus? Deus, Ele abençoa com amor e bondade e enche a minha vida com muitas coisas boas. Deus, Ele é maravilhoso em tudo que Ele faz. Então, que hoje, nesse devocional, você se dedique, que você busque mais a Deus, que esses tipos de oração não são mutuamente exclusivos e podem ser combinados uma com a outra em oração. A Bíblia nos encoraja a orar de maneira autêntica e sincera, expressando nossos sentimentos, pensamentos e necessidade de Deus. Ou seja, Deus sabe os nossos pensamentos, nossos sentimentos e Ele sabe as nossas necessidades. Que hoje você possa estar maratonando todos esses devocionais aqui do quarto de oração, que você possa estar enviando para os seus amigos, que você possa estar sendo esse canal divulgador de bênção para outras pessoas. Se você não sabe orar, eu quero te ensinar, te orientar, eu quero pedir para o Espírito Santo de Deus te guiar nesse momento em oração. Mas olha só, agora eu lembrei aqui, Jesus Cristo nos ensinou a oração. Se você não sabe orar, leia aqui que está em Mateus 6, capítulo 6, Mateus, capítulo 6, versículo de número 9, diz assim, a oração do Pai Nosso. Todos nós conhecemos a oração do Pai Nosso, mas eu vou ler, porque é para que você possa meditar, e que você nunca mais diga que você não sabe orar. Você sabe orar. Use seu pensamento, use seus sentimentos, use a sua necessidade para essa oração. Diz assim, Jesus diz, portanto, orem assim, Pai nosso que estás no céu, que todos reconheçam que o teu nome é santo, venha o teu reino, que a tua vontade seja feita aqui na terra como é feita no céu. Dai-nos hoje o alimento que precisamos, perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofendem. E não nos deixes que sejamos tentados, mas nos livra de todo mal, pois o teu reino, teu poder, para todo sempre. Amém. Que esse devocional de hoje, de terça, dos outros dias que virão, você possa maratonar, você possa aprender com o Senhor, você possa se dedicar todos os dias, você possa orar, seja uma oração de intercessão, de súplica, de louvor, de ação de graça, de confissão de pecado e de adoração. Hoje a gente aprendeu tudo sobre oração. Hoje você já está um especialista em oração. E eu te convido agora para que a gente possa orar a Deus e já exercitar essa comunhão com Deus, essa dedicação a Deus. Feche seus olhos comigo, se concentre, limpe
o seu pensamento, tire essa tristeza, tire essa dúvida, ansiedade, essa depressão, que venha a cair por terra agora, em nome de Jesus, todo tipo de impedimento para que você não consiga orar. E agora, a partir de agora, você vai orar comigo. Feche seus olhos comigo, concentre que a gente vai entrar no Altíssimo, no Santo dos Santos, adorando, glorificando a Deus e dizendo que Deus é mais forte em nossa vida. Espírito Santo de Deus, maravilhoso Deus, eterno Pai, te dou graças, Senhor Jesus, pelo devocional de hoje. Te dou graças, Senhor Deus, por cada pessoa que esteja me ouvindo, por cada seguidor no YouTube, no Instagram do Quarto de Oração. Senhor Jesus, abençoa cada vida, cada lar, cada família, curando, libertando e transformando. Que o Teu Espírito Santo possa fortalecer cada uma dessas pessoas. Eu não conheço, mas Tu conheces. Eu não posso ir, mas Tu podes. Que o Teu amor e a Tua graça e a Tua cura possa resplandecer na vida de cada seguidor, na vida de cada pessoa nesse exato momento, Pai. Senhor Jesus, que o Teu Espírito Santo possa perdoar os nossos pecados, que Tu possas, Senhor Jesus, nos fortalecer diariamente, que Tu possas, Senhor Jesus, abrir aquela porta de emprego, que Tu possas estar renovando a força do meu irmão, da minha irmã, nessa tarde, Senhor, nesse dia que é sexta-feira, que a gente possa, Senhor Jesus, estar Te glorificando todos os dias de nossa vida, que a salvação, que o Teu amor chegue na casa de cada um deles. E é desde já, Senhor, que eu Te agradeço por tudo que Tu tem feito na minha vida, na vida de cada um deles, e que a gente possa testemunhar das Tuas bênçãos, das Tuas maravilhas em nossa vida. Senhor Jesus, eu quero Te pedir pelos governantes, pelo prefeito, pelos deputados, pelas pessoas, Senhor, pelos policiais, pelos bombeiros, Senhor. Eu quero Te pedir, Senhor Jesus, para que o Senhor possa abençoar, para que o Senhor possa abençoar o nosso estado, que o Senhor possa abençoar a nossa cidade, que o Senhor possa abençoar, Senhor Deus, as instituições que nos protegem, que nos guardam, que o Senhor possa abençoar, Senhor Jesus, o presidente, que o Senhor possa converter, libertar, transformar cada uma dessas pessoas, Senhor, que somente Tu podes fazer, Senhor Deus, na vida de cada um deles. Nos abençoa, nos guarda, nos protege e nos livra de todo mal, pois o Teu reino e Tua glória é para todo sempre. Amém. Que o Espírito Santo de Deus esteja com você, na sua casa, na sua vida, todos os dias. Quarto de oração, finalizando, e que Deus te abençoe sempre.